Eu vou resumir o máximo que eu puder, porque esse conteúdo é extremamente necessário. Porque é o mínimo que você precisa saber para poder conviver com uma criança que está se desenvolvendo. E se você é pai, mãe ou cuidador, aí é que você não pode pular esse vídeo mesmo. E veja bem, eu não estou falando do mínimo que você deveria saber. Eu estou falando do mínimo que você tem que saber sobre o neurodesenvolvimento do seu filho. Porque se você não souber isso, com certeza você vai errar. E é lógico, todo mundo erra. Mas tem uns erros que são irreversíveis. E eu sei que pelo bem do seu filho, você faria qualquer coisa para evitá-los. Então já fique aqui, saiba sobre esse desenvolvimento e evite falhas para ajudar o seu filho nesse desenvolvimento que ele vai ter. O cérebro humano é a maior criação da natureza, é a maior criação do universo que a gente conhece até hoje. E é por causa desse cérebro que a gente é capaz de dominar tudo isso que a gente vê aí. Toda essa criação da natureza, a gente tem acesso, a gente está descobrindo cada vez mais e a gente tem dominado cada vez mais em cima dessa natureza, do universo, saber sobre as estrelas, saber sobre os mistérios desse mundo. Por quê? Porque o nosso cérebro possibilita isso. O seu filho vai nascer com essa máquina super potente, que é esse cérebro. Mas a princípio não dá pra gente saber se o nosso filho vai ser o novo Einstein. Pode ser, por que não? Mas se o nosso filho não ser o novo Einstein, ele pode ser o novo Beethoven, pode ser o novo Isaac Newton, pode vir a criar uma coisa que ninguém pensou até agora. A gente nunca vai saber disso até que o cérebro do nosso filho esteja pronto, que aí já é numa idade mais avançada. Mas para que esse cérebro infantil se desenvolva de maneira plena, a gente tem que observar algumas coisas de maneira bem atenta. E no geral isso não é difícil, porque a natureza já construiu o cérebro, o ser humano. Todos esses seres vivos, se você vê na natureza, eles vão se desenvolvendo sozinhos. Por quê? Porque a natureza já foi arranjando, já foi processando tudo para que fluísse de maneira automática. E com o cérebro do nosso filho é do mesmo jeito. Mas a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes a gente atrapalha o neurodesenvolvimento sem a gente nem perceber. Uma hora ou outra nasce uma criança com algum problema no neurodesenvolvimento, mas o normal é a criança nascer normal, você me entende? A natureza aprimorou esse processo por milhares de anos e é por isso que ele funciona tão bem. É só você pensar, quando dois seres vão lá e fazem o acasalamento, vai gerar um embrião. Esse embrião vai desenvolver ali na barriga da mãe sem ela nem perceber, principalmente nas primeiras semanas. E por que esse processo acontece sozinho, sem a ajuda de ninguém? Porque ele já é o natural, já é o esperado. E da mesma forma é com o cérebro do seu filho. Só que para dar 100% certo o resto do desenvolvimento, a gente tem que ficar atento, porque esse processo, por mais que seja bem elaborado, ele é muito frágil. Olha como é sensacional a natureza. O embrião, que é uma célula, ele vai começar a se multiplicar e vai formar várias outras células. A primeira coisa que esse embrião vai formar é o cérebro. E depois vai formar as outras partes do corpo que vão ser controladas por quem? Pelo cérebro também. E esse processo é tão lindo que a gente poderia aqui falar aqui o ano inteiro só desse processo. Mas você não tem tempo para isso e nem precisa, porque a natureza já vai fazer isso sozinha, de maneira tranquila, sem você nem se preocupar. Mas assim, como eu falei, você tem que ficar atento para não atrapalhar esse processo que está acontecendo dentro do corpo da mãe. Você que é genitor, você que é a mãe que está carregando esse bebê, tem que ficar muito atento. E eu vou falar aqui o que você não pode fazer para não atrapalhar esse processo. Mas antes de falar a lista das coisas que você não pode fazer para atrapalhar o processo, eu vou falar o porquê, porque você precisa entender como o processo funciona. Então, para deixar bem resumido, mas de maneira que você entenda, os genes do seu filho já vêm com a configuração básica, que é como se fosse uma planta ou um planejamento de construção. Dentro do útero da mãe, essa construção vai começar pelo cérebro.
E depois desse cérebro, várias outras estruturas vão ser construídas automaticamente para permitir que o bebê escute, para que ele respire, para que ele enxergue, para que ele reproduza sons, para que ele controle os movimentos do corpo e várias outras coisas. Então, essa construção do cérebro vai permitir que tudo isso aconteça no corpo da sua criança e que ele controle tudo isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Muitas estruturas importantes, muitas estruturas nobres já vão ser construídas lá dentro da barriga da mãe. Por isso que o bebê já nasce com a estrutura pronta. Então você conseguiu entender o tanto que é complexo esse processo e o tanto que o corpo forma estruturas básicas e complexas dentro da barriga da mãe? Mas a gente sempre precisa lembrar daquela lei universal, que para construir, sempre o processo vai ser mais lento e vai ser mais difícil. Mas para destruir, sempre vai ser mais rápido e mais fácil. Então é por isso que você precisa abrir o olho pelo seu filho enquanto ele está na barriga da mãe. Então vamos lá. Qual é a lista? Quais são as coisas que você não pode fazer de jeito nenhum para atrapalhar o desenvolvimento do bebê enquanto ele está na barriga da mãe? E eu já sei o que você pensou. Não pode usar drogas, não pode usar álcool, não pode fumar, não pode ficar em banheira ou piscinas com água quente, não pode comer peixe cru sem saber a procedência e não pode mexer em areia onde os gatos fazem cocô e xixi. Pois é bem provável que você já sabia disso. Mas de qualquer forma, no pré-natal, os profissionais não cansam de bater nessas mesmas teclas. Mas tem uma coisa que quase os profissionais não falam, mas que pode já destruir o cérebro do seu filho antes mesmo dele ser formado. E sabe o que é? É o estresse intenso. Quando eu falo de estresse intenso, eu estou falando de experiências adversas que podem acontecer com qualquer um, que levam à liberação de muito cortisol e adrenalina. E isso vai desencadear uma desregulação em outros processos bioquímicos no corpo que vão inibir e vão atrapalhar o processo de criação de neurônios. Isso atrapalha tanto a mãe, que já tem um cérebro formado, mas atrapalha mais ainda o bebê, que ainda nem formou, nem terminou de formar o cérebro dentro da barriga da mãe. E é por isso que muitas crianças que estavam na barriga da mãe, quando a mãe passou por alguma experiência adversa como terremoto, furacão, assalto, viveu uma pobreza extrema no período da gestação ou sofreu violência doméstica, tudo isso faz com que o risco da criança nascer com algum déficit, alguma perda neurológica, seja grande. Lógico que a criança pode nascer de uma maneira que você não perceba que tem ali perda na atenção, no cognitivo, na inteligência da criança. Mas o risco dessas experiências adversas diminuir o número de neurônios é muito grande. E se na gestação, que é quando está construindo a estrutura básica do cérebro, se nessa parte já houver danos, dependendo do grau do estresse que essa mãe viveu, os danos podem ser até irreversíveis. E é por isso que há tantos casos de crianças que já saem da barriga da mãe e são adotadas de imediato, já vão para uma família maravilhosa, e mesmo não vivendo o caos que essas famílias tinham, essas famílias de origem, a criança acaba sofrendo vários problemas emocionais, mesmo tendo sido adotada por uma família onde tudo é lindo, maravilhoso e o ambiente flui de uma maneira bem pacífica e organizada para a criança. Porque o cérebro se desenvolve por justa posição, como na construção de uma casa, sabe? Não adianta pensar nas paredes, no teto e na decoração sem construir uma base boa primeiro. Porque do mesmo jeito, quando se constrói uma casa, a etapa de agora vai servir como base para a etapa seguinte. E se você falhar na construção da base, as paredes vão ter problema, depois o teto vai ter problema. E quanto mais você vai construindo sem resolver os problemas da fase anterior, mais instável vai ficar e mais risco tem de acontecer falhas nas etapas seguintes. Então assim, se você está grávida,
Você sabe que enfrenta muitos estresses no seu ambiente de trabalho, você convive com pessoas problemáticas. Tente evitar essas pessoas. É lógico que no trabalho é mais difícil, mas você pode anotar ali, ó, a pessoa que te magoou e vai tirar satisfação depois que o bebê nascer. Deixe essas raivas, deixe esses estresses passarem na gestação. A ciência ainda não definiu o grau de intensidade, se esses graus de menores de estresse, como brigas domiciliares, como bate-boca com o chefe, se isso causa perda de neurônio também. Mas para que você vai levar esse risco ao seu filho? E vocês pais, pelo amor de Deus, não vai encher o saco da sua esposa com coisas que você já sabe que ela fica muito irritada. Não vai fazer isso na gestação. Porque você não quer levar risco de perda de neurônio para o seu próprio filho, porque essas perdas, se acontecerem durante a gestação, depois não vão ter como ser compensadas. E depois do nascimento, tudo ok? Aí eu já posso estressar e dar vazão à minha emoção assim? Não, calma lá, porque o cérebro do seu filho ainda está em desenvolvimento depois do nascimento. Então a mãe até estressar, tudo mais, beleza. Não que a gente está falando que isso pode acontecer, mas com o bebê tem que ter uma atenção muito maior, porque é como uma construção de uma casa que está na fase cinza, sabe? Só a estrutura está pronta, ainda falta muita coisa para terminar essa casa. E é por isso que não adianta você apressar o bebê no desenvolvimento dele. Primeiro o cérebro dele vai desenvolver para controlar e segurar o pescoço, aí depois ele vai desenvolver para ele controlar o tronco, e aí ele vai poder ficar mais deitado de barriga no chão, sem você ter risco de afogar o bebê com um tapete ou com o cobertor. Ele vai poder olhar para onde ele quer, e aí depois o bebê vai continuar desenvolvendo o cérebro e vai mexer os braços, vai conseguir pegar o que ele quer, depois vai conseguir controlar as pernas, vai engatear e só depois ele vai andar. Então tudo tem uma sequência natural, um padrão de desenvolvimento, e não adianta a gente estressar querendo antecipar as fases. E mesmo assim, você vendo que esse padrão de desenvolvimento segue uma sequência, você vai ver que quanto mais você estimular, melhor é o desenvolvimento, porque nós humanos, o nosso cérebro precisa de estímulos. Depois do nascimento ele precisa de estímulos para se desenvolver. Sem esses estímulos, o desenvolvimento pode ficar mais ali freado, mas calma lá, você pode ficar tranquilo. Como eu falei antes, a natureza já é sábia e já programou tudo, já tem tudo isso na configuração do seu filho, e o cérebro dele vai se desenvolver sozinho, prestando atenção já nos estímulos que estão no ambiente que ele precisa para ele se desenvolver. O que você não pode é deixar um ambiente, lógico, né, sem estímulo nenhum. Liga a televisão e ele fica lá só olhando para a televisão e esquece todos os estímulos. Aí não dá. Aí ele não vai ter estímulo suficiente para que o cérebro se desenvolva. E se você observar, você vai perceber que mesmo seguindo um padrão sequencial, quanto mais você estimula, melhor e mais rápido é o desenvolvimento do seu filho. E sabe por quê? Porque é nessa fase que o cérebro mais aperfeiçoa os neurônios. Nessa fase ele cria ali uma substância em volta dos neurônios para aumentar a velocidade dos impulsos, e ainda cria uma quantidade tão grande de conexões que o próprio cérebro vai ter que matar essas conexões depois, para evitar gasto energético. Resumindo, o bebê aprende tanta coisa em tão pouco tempo, mesmo não tendo o cérebro pronto, porque ele está construindo novas conexões numa velocidade absurda. O cérebro nunca vai ser tão potente quanto é nesses primeiros anos de vida. E é por isso que os profissionais chamam essa fase de mente absorvente. A criança absorve tudo que ela é capaz de observar, como por exemplo numa casa. É impressionante você ver uma casa onde várias pessoas falam várias línguas. A criança é capaz de aprender todas as línguas. A babá fala uma língua, o pai fala outra língua, a mãe fala outra língua. A criança aprende as 3 línguas de maneira natural. Por quê? Porque ela absorve tudo naturalmente. E já se a gente não aproveitar essa fase, muita coisa pode ser perdida. Por exemplo, crianças que têm problemas auditivos. Se elas não forem lá e fizerem um implante a tempo, antes dos 6 anos, por exemplo,
não adianta fazer mais o implante, porque ela nunca mais vai ser capaz de falar. Ela vai até produzir som, mas não vai ser capaz de falar. Por quê? Porque tem um limite até esse boom da mente absorvente, desse boom de neurônios, porque depois, como eu falei, vai começar a ter as podas. O cérebro, opa, isso aqui não está sendo usado, eu vou eliminar esses neurônios, vou eliminar essas vias, porque senão vai gastar energia, porque não está sendo utilizado. Então, nessa fase, a gente tem que observar demais o que a gente não pode fazer. É lógico, como eu falei, a natureza é muito sábia e ela não vai exigir que você precise ficar interferindo no processo natural. O cérebro do seu filho se constrói sozinho, mas você tem que ficar de olho para não tirar os estímulos do ambiente da criança. Deixar a criança fechada numa casa, deixar a criança fechada num apartamento, deixar a criança no chiqueirinho, deixar a criança de frente com tela. Não, a criança precisa ouvir as pessoas conversando, precisa ver gente andando, precisa pegar as coisas para sentir as texturas, precisa colocar na boca. Tudo isso, audição, visão, tato, todos esses sentidos, o sistema sensorial dela vai estimular para que o cérebro continue desenvolvendo as estruturas básicas. E eu preciso deixar aqui bem claro que depois do nascimento você tem um papel mínimo também. Você não pode deixar a criança lá, né? Lógico. Você tem que higienizar, você tem que alimentar, você tem que dar abrigo. E esse direito foi adquirido por lei. E essa lei só existiu porque muitos pais ao longo da história não estavam fazendo o papel mínimo que é exigido deles quando a criança nasce. Porque a criança veio ao mundo, ela não mandou um anjo pedindo para nascer, não. A criança veio por consequência, né, das escolhas dos pais. Mas enfim, vamos lá. O que é que você não deve fazer nessa fase? Você não deve privar a criança dos estímulos. Como eu falei, a criança se desenvolve primeiro, nos primeiros meses, pelo sistema somatosensorial. Ela precisa ouvir, ela precisa tocar, ela precisa ver, ela precisa sentir. Tudo isso vai estimular o cérebro dela a se desenvolver. Então você só não pode privar a criança dos estímulos que tem no ambiente dela. Mas tem uma coisa, como lá no pré-natal eu falei, que ninguém fala. Uma coisa que é capaz de destruir o cérebro, destruir os neurônios do seu filho que ainda está desenvolvendo, que é o estresse intenso de novo. E se antes as experiências adversas faziam os hormônios do estresse aumentar no corpo da mãe e isso danificava o cérebro do seu filho, agora vai ser o próprio corpo do seu filho que vai produzir esses hormônios do estresse. Então o dano pode ser muito grande. E como a gente sabe que o cérebro se desenvolve por etapas de justa posição, a etapa seguinte depende da construção da etapa anterior. Quanto mais novo o bebê, se ele sofrer com experiências adversas, maior vai ser o dano. Mais dificuldade vai ter para reverter esse dano. Tem duas teorias que falam aí sobre o tempo máximo, né, que tem que ficar com vigilância máxima. A ciência não bateu o martelo nisso, mas tem a teoria dos 1000 dias, que são os 270 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro ano e mais 365 dias do segundo ano. E a outra teoria é a teoria da primeira infância, que é o desenvolvimento aí abaixo dos 6 anos de idade. Então essa fase é a fase que a ciência fala que você tem que ter mais vigilância para evitar aí danos ao neurodesenvolvimento infantil. E eu falo sempre com os pais, cara, vai separar? Evita no primeiro ano. Pelo menos no primeiro ano, não faça isso. Porque quanto mais novo esse estresse, mais dano vai ter. Evita gritaria, briga demais dentro de casa. Tem que ter esse controle, não colocar a criança em escolinha antes de 1 ano de idade, porque é um ambiente altamente estressante para uma criança, onde vai ter várias outras crianças chorando, várias outras crianças querendo atenção. E se o pai está vendo a mãe passar por uma depressão pós-parto, que é uma coisa que infelizmente pode acontecer, você vai ter que segurar a bronca, porque isso vai impactar muito o desenvolvimento da criança. Depois, com o tempo, a mãe vai se curar, mas os impactos que o filho tem
nesse período inicial podem ser irreversíveis e você tem que ficar ali segurando a bronca, diminuindo os impactos desse estresse, desses problemas que a mãe vai ter e que com certeza o filho vai acabar sentindo. E eu sei que é difícil lidar com o estresse e ninguém está falando para você extinguir o estresse, porque na verdade o estresse é que é o empurrão para o desenvolvimento. É como o estímulo. Como você vai estimular a criança a andar? Puxando ela, fazendo exercícios, colocando alguma coisa para ela se arrastar. Isso é um estresse. Só que é um estresse bom, que estimula o desenvolvimento para a pessoa conseguir superar algum desafio. Mas o estresse tóxico, o estresse intenso, a falta de afetividade, a negligência nesses primeiros anos podem ser danosos para o seu filho. E é isso que você tem que estar de olho. Você vai continuar dizendo não, você vai continuar frustrando o seu filho, dando limites, ele vai chorar, ele vai fazer birra, principalmente ali nos Terrible 2, que é dos 2 até os 5 anos, vai ser muito difícil o comportamento desafiador do seu filho, as birras por muito tempo, choro por coisas sem motivo, mas você vai saber, opa, isso aí está acontecendo porque o cérebro do meu filho está desenvolvendo e eu vou manter firme porque esse estresse de eu dizer não já não é tóxico. Agora já você agredir, você gritar, ficar naquele berreiro, xingar uma criança que ainda não é capaz de compreender, de abstrair as informações, aí isso já pode ser nocivo para o desenvolvimento cerebral da criança. E eu nem vou falar aqui sobre os maus tratos, que é espancar a criança, que é fazer terror psicológico, que é deixar que algum abusador chegue perto do seu filho, porque esse estresse, então, aí que não tem o que fazer mesmo. Mas tem um estresse tão danoso quanto esses de abusadores, que é o da negligência, que muita gente passa batido, que é quando os pais negligenciam a atenção para os filhos e deixam o filho chorar até cansar e não conversam com o filho e não oferecem afeto, ou só coloca lá de frente para a televisão e deixa ele lá o dia inteiro para que ele não fique enchendo o seu saco. Isso é negligência e isso vai trazer consequência tão drástica que pode ser comparada até com abuso sexual. Então é preciso ficar atento. Muita gente passa batido nisso aí, muita gente é negligente e nem percebe. E tem também aqueles estresses pequenos do dia a dia, porque uma hora ou outra o pai vai gritar, né? Como eu falei antes, não pode gritar, mas uma hora ou outra o pai vai gritar, a mãe vai gritar, vai perder a paciência. Mas se isso acontece constantemente, repetidamente, isso pode se tornar um estresse muito tóxico para o seu filho, como se fosse de um abuso físico. E a última coisa, para finalizar agora, não perca paciência com o seu filho abaixo dos 6 anos, porque assim como o cérebro vai se desenvolvendo aos poucos para controlar os músculos do pescoço, dos braços, das pernas, só anos depois que o cérebro da criança vai desenvolver estruturas que controla a birra, que controla a impulsividade e que vai dar autocontrole para ela. Até a capacidade de pensar, de elaborar pensamento, de raciocinar, demora muito para acontecer na criança. Então você vai ensinar, vai repetir o ensinamento, vai repetir de novo, vai manter firme ali o ensinamento que você quer para ela incorporar a regra social, mas você vai ter que saber que ela vai desobedecer uma hora ou outra. Olha só um exemplo, você se preocupa com seu filho quando ele está nascendo um dentinho e ele dá um episódio de febre? Você não se preocupa porque é o dentinho que está nascendo. Da mesma maneira, você não precisa preocupar nessa fase até os 5 anos da criança estar fazendo birra, dela estar te desafiando, ela está desenvolvendo a personalidade. É um sintoma esse comportamento desafiador. Mas se você manter firme ali, ensinando as regras, quando o cérebro dela desenvolver essa estrutura, que dá a ela a capacidade de controlar os próprios comportamentos, os próprios impulsos, aí ela já vai ter incorporado a regra, já vai ter desenvolvido mais ainda, porque você continuou estimulando enquanto ela ainda estava desenvolvendo. É como eu digo, se você estimula, corrige e alinha na fase certa, você não vai ter que ficar passando o resto da vida tentando corrigir uma coisa que teria sido finalizada se fosse ensinada, se fosse corrigida na janela de oportunidade, no período que deveria ser corrigido.
E isso é o mínimo que você precisa saber para ajudar o seu filho no neurodesenvolvimento dele. É lógico que você pode fazer mais, é lógico que você pode fazer coisas para estimular mais ainda o desenvolvimento do seu filho. Mas isso que eu falei é só o mínimo, é o pontapé inicial. Porque família é construção diária e é de tijolinho em tijolinho que você um dia vai construir tudo aquilo que um dia você sonhou em ter.